latejando no meu coração. A palavra de Deus para nós essa noite é a dialética da construção e da destruição. Segundo Crônicas, então, capítulo 7, todos nós conhecemos esse texto, fala da construção do templo erguido por Salomão. Verso 1, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Versículo de número 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou Davi teu pai, e fizeres tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Glória perfeita, algo extraordinário, maravilhoso, é a construção desse templo. A majestade do templo de Salomão é algo muito, mas muito bonito. O templo que Herodes construiu para os judeus não chega perto do templo em que Salomão ergueu para o Senhor. Era a glória de Deus, o templo de Salomão, uma manifestação extraordinária quando aquele templo se constrói. Era um local lindo. Eu fico imaginando, na minha limitação, como deve ter sido o templo de Salomão. E mais do que isso, tudo que foi feito para a construção do templo, tudo, teve atos preparatórios, consagração, teve gestos de amor, teve contribuição, teve consagração dos artífices, tiveram pessoas fora de Jerusalém que vieram conhecer, reis, rainha de Sabá, veio conhecer não só a sabedoria de Salomão, mas também veio conhecer o templo, a estrutura. O templo era algo extraordinário, fantástico. Os sacerdotes ministravam ali, havia o rito para os cultos, a liturgia, a prática. E a lei de Deus, a lei do Senhor estabelecida ali para que isso fosse aplicado. Foi lindo. Se você ler com mais detalhes de entendimento a consagração do templo, a oficialização dela, é algo assim que está além, né, do nosso entendimento hoje. Para começar, a forma do sacrifício que fora feito na consagração do templo. Que coisa extraordinária, que coisa linda. E o mais interessante de tudo isso é que Deus corrobora, Deus se alegra, Deus atesta, Deus assina. E Deus diz: olha, se o meu povo, que se chama, esse texto famoso, não é? Se humilhar e orar. E em outro texto Deus fala assim: quando o meu povo, se de alguma maneira pecar e se arrepender, estiver longe de Jerusalém, estando longe, estender as suas mãos em direção ao templo, eu perdoarei, eu sararei. Era algo extraordinário, mas tinha uma situação, uma única situação, que manteria esse templo de pé, que manteria esse pacto de pé. É a aliança, é o compromisso. Festa é bom. Salomão escreve que há mais alegria na morte do que no nascimento de criança. E parece que Salomão está bravo quando ele escreve isso. Fala: meu Deus,
Como que alguém diz que há mais alegria na morte que o nascimento? Ele se refere a uma condição de que quando se nasce, não se sabe o caminho que essa pessoa vai trilhar, mas quando ela falece, encerrou-se os seus trabalhos e também as suas possibilidades de errar. Mas ele diz que ali se encerra um ciclo, encerra-se uma história. E, no entanto, a gente percebe que esse momento de festa de Israel, alegria de Salomão, alegria do povo, é algo contagiante, algo maravilhoso. Só que o templo é construído com uma condição. O templo é estabelecido com uma razão. Não há razão para o templo existir quando o povo se distancia de Deus. E a gente tem uma mania de colocar, entre aspas, endeusar ou perpetuar algumas coisas na nossa vida, como se nós tivéssemos controle sobre as coisas, ou como se nós tivéssemos assim, fôssemos infinitos, como se um objeto, uma casa, uma profissão, uma carreira, uma igreja, ela fosse para perpetuar eternamente, porque eu construí, porque nós construímos. Às vezes nós colocamos alguns valores em algumas das nossas atitudes, e aí Deus, às vezes, Ele trata de um jeito que a gente precisa aprender e mudar as coisas. Olhe para a glória desse tempo. Olhe para o papel dos artífices, os trabalhos que eles faziam nesse tempo. Olhe para as coisas lindas que aconteceram nesse tempo. Por exemplo, você olha nos versos anteriores ao que eu li, e você vai ver a questão do sacrifício. Quantos animais foram oferecidos? Quanta coisa maravilhosa aconteceu naquele dia de culto. Mas, o Deus que foi homenageado, honrado, para que neste templo ele fosse adorado, foi deixado de lado. Começou a acontecer algumas coisas em Israel que Deus havia prevenido para não fazer. E não é Deus que amaldiçoou, é o homem que se afastou de Deus. E a glória que um dia existiu num ato, acabou se tornando em ruínas. Jeremias capítulo 39, abra sua Bíblia comigo. Jeremias 39, assim diz: foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sarazequim, Rabessaris, Nergal, Sarezer, Rabimangue e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens da guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus o perseguiu, alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e fizeram subir a Rilba, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias. À vista deste também matou todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e atou em 2 candeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo, derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e sobreviventes do povo, Nebuzaradão, chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradão, o chefe da guarda, na terra de Judá. Ele deu vinhas e campos naquele dia. A invasão dos babilônicos é uma profecia a qual Jeremias, Isaías e os outros profetas advertiram a Israel. Mas sabe qual é a cabeça? O templo é amuleto. A cabeça é que a arca era amuleto. Entenda? A gente tem o templo, a gente tem a arca. E como a gente tem o templo, a gente tem a arca, nada de mal vai nos acontecer. Só que essa história já foi desmentida
Outras vezes, primeiro, quando alguns homens, se colocando como sacerdotes, de fato eram os filhos de Eli, eles, em pecado, tocam na arca, levam a arca para a batalha e morrem fulminados. Ou seja, a presença de uma Bíblia nas nossas mãos, andando pelas ruas, ou mesmo supostamente uma vestimenta de que alguém possa nos identificar como cristãos ou não, não significa que nós estamos blindados para que algumas consequências das nossas atitudes não venham. A arca, ou naquele tempo, como os homens faziam, levavam a arca na frente, e os exércitos inimigos, eles temiam de medo, porque o povo de Israel, sendo uma nação tão pequena, vencia as batalhas por causa da presença de Deus. Só que agora Deus não está mais presente. Agora Deus não está mais sendo adorado em Israel. Passaram a adorar a Baal, passaram a adorar Astarote, passaram a queimar incenso, consultar os mortos, passaram a fazer um monte de bobagem, passaram a fazer aliança com outros povos, passaram a ter relacionamentos mistos, e a desgraça foi entrando. Os hábitos dos cananeus, os hábitos dos heteus, os hábitos dos moabitas, se liga aí, irmão, os hábitos que os de fora faziam, começaram a influenciar, a ponto de que judeus começaram a se vestir, se comportar. A prática de pintar os corpos, por exemplo, em adoração aos deuses amonitas, heteus, hititas, que era uma forma que esse povo estranho trazia em seus corpos uma forma de adorar o seu Deus. Era isso que esses povos praticantes do baalismo, esse povo que praticava os cultos pagãos, eles traziam marcas em seus corpos como sacrifícios ao seu Deus. O que Israel começou a fazer? Israel começou a adotar também em sua vida, em sua prática, os mesmos hábitos. E a santidade foi esvaziando. Foi esvaziando. As pessoas gostam de fazer as coisas que os outros fazem e querem justificar, mas não estudam, não conhecem e trazem para as suas vidas. Mas a arca está onde? A arca está comigo, pastor. Eu estou no templo. Eu estou vivendo o meu tempo, eu estou vivendo a minha forma. Eu tenho uma Bíblia, eu vou à igreja nos cultos. E aí nós às vezes entendemos erroneamente que porque Deus nos entrega algumas coisas, que Deus vai manter essas coisas, que Deus vai continuar, porque Ele é Deus, Ele me deu, e porque Ele me deu, independente dEle ter me dado, Ele não me tira mais. Quem é que disse isso, irmãos? Quem é que diz que Deus não tira? Quem é que diz que Deus não destrói? Deus destrói. Basta nós tomarmos o caminho errado. Ah, mas quantos templos você conheceu na vida? Quantos pastores, quantos líderes, quantos cantores evangélicos nós conhecemos que tiveram o seu momento auge, mas de repente se embebedaram com sucesso e a glória de Deus não foi mais para Deus. Passaram a viver para si, passaram a fazer dos templos um local de entesouramento, trazer glória humana, enriquecimento. Alguns cantores caíram pelo caminho do adultério, da bebedeira. Recentemente, alguns aí andaram dizendo que Deus mandou eles pararem de cantar hinos e cantarem música secular. As bobagens que estão acontecendo por aí. E tem uma turma de cristão que está seguindo esses cabeça de ovo, não é? Idolatrando. Se amanhã ela aparece com uma roupa X, vai usar também. Amanhã fala não sei do que, faz também. A pergunta é, Deus está nesse negócio? Deus está nesse pacto? Deus está nessa vida? Nenhuma dessas pessoas, como alguns grandes nomes do passado, alguns homens e mulheres, cantores extraordinários. O Elvis Presley era um desses cantores que a voz dele ainda emociona hoje. Eu gosto do tom, um homem que veio das Assembleias de Deus, porém, trocou o altar pelo secular. E o vazio da alma precisou ser preenchido por psicotrópicos, por remédios. Não conseguiu conviver com o vazio, porque dinheiro não mata a saudade do Espírito Santo.
Dinheiro não traz alegria de estar num culto com chuva. Carro, o melhor carro, o carro mais sofisticado, não traz o contentamento de estar no culto e dar um glória a Jesus. Dinheiro, posse, poder, não trazem o preenchimento do vazio da alma. Whitney Houston, quem não conheceu, não assistiu o filme Guarda-Costas, fantástico a letra da música, a música em si, etc e tal. Uma pessoa que morreu drogada. Sabe de onde ela era? De uma igreja evangélica. Cantava nos corais da igreja. Mas infelizmente, por sua decisão, pelo seu caminho, isso está nos noticiários, ela perdeu o dom que Deus lhe deu. Existem situações na nossa vida que nós não percebemos quando as frases vêm assim: o diabo armou uma cilada e eu entrei. O diabo pode até armar, mas eu entro se eu quiser. Ele trabalha em cima das pontes que eu favoreço para ele. Imagine os senhores, não é? Aqui está a minha vida, o mundão e Satanás. Ele tenta tocar em minha vida, ele tenta me prejudicar, mas se ele vier gritando, esvurecendo, falando um monte de coisa, talvez não. Mas quando eu pratico na minha vida alguns hábitos, quando eu abro a porta da minha vida para algumas coisas, eu estou construindo pontes que vão ligar o mal à minha vida. Então eu começo a trazer ponto de contato para que o pecado entre na minha vida. Mas eu sou cantor na igreja. Eu sou instrumentista, eu sou pastor. Olha, eu sou pastor presidente, eu prego, eu dirijo. Quem é que disse que Deus vai manter a sua presença na minha vida quando eu faço alianças com coisa errada? Pastor, eu não vou lá naquele local, bato o tambor, faço isso, faço aquilo. Não precisa isso não. Basta eu perder o temor. Basta eu não dar mais prioridade. Basta eu começar a trazer princípios para a minha vida, princípios quais a Bíblia condena. Você não precisa se prostrar diante de uma imagem feita por mãos de homens para você achar que isso é um pecado. Não, é só você trazer para a vida, nós trazermos para a vida, quebra de protocolos bíblicos, quebra de princípios, quebra de mandamentos. Então o cão está aqui, ó. Ele quer me pegar. Ele quer destruir meu casamento, quer destruir a igreja, quer destruir a minha empresa, quer tocar em mim, mas ele não acha jeito. Aí ele cria situações, mas eu estou aqui, ó. De repente eu começo a botar o olho nas coisas do mundo, botar o olho nas coisas do diabo. Eu começo a querer agir, me comportar como todo mundo faz. O capeta está lá, meu irmão. Ele está lá na dele. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém ou não amém? Está escrito assim: foge da aparência do mal. Aí eu metido a santarrão, crentão, crentona, conheço tudo, sei tudo. A gente esquece que o diabo conhece a Bíblia mais do que todo mundo. Mais do que todo mundo, ele conhece. Num culto que os santos estão adorando, está lá Deus e está Jó, tal. Chega, de onde você vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Você não vê que cai pessoas endemoniadas na igreja? Se o diabo tivesse medo de igreja, as pessoas não caíam endemoniadas aqui. Quantas pessoas entram nos cultos em diversas igrejas, começa o louvor, começa a pregação, começa a orar, ele se manifesta. Porque há unção naquele lugar, porque a presença de Deus está ali. Mas quando ele não tem mais isto que o impede, meu irmão, pode cantar os hinos mais santos, melhores, pode ser o que for, perdeu a unção, meu irmão, perdeu a vida com Deus, perdeu a comunhão com Deus. Posso me vestir como cristão, eu posso usar hábitos de cristão, eu posso, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa essência. E os hebreus começaram a trazer para a sua vida práticas de vida e aquilo que Deus falou para eles não fazerem. Então, conforme, estude a Bíblia. Não pega esses pangaré de internet, desviado, desigrejado, que fica dando justificativa para trazer pecado na vida, e até no corpo. Para com isso, isso é coisa de quem é fraco na mente, fraco nas ideias. Trabalhei 30 anos na Secretaria de Segurança Pública, convivi com proposta de cocaína todo dia, eu vivi com proposta de usar, de cheirar, de fazer. Faz quem quer, quem é miolo mole. Quem tem Jesus na sua vida sabe quem manda nele. Quem tem Jesus não abre mão. Não abre mão. Eu sei em quem eu tenho crido, disse Jó. Nós podemos passar por uma série de coisas e o nosso Redentor não vai nos desamparar. Mas a Bíblia diz que de tantos profetas falarem,
falarem, exortarem, nós temos o templo. Nós temos o templo. Nós temos a arca. Jeremias 39. Nabucodonosor invade Jerusalém. Como foi a destruição? Ele entrincheirou Jerusalém, já tinha levado as tribos do norte, Israel, agora faltou Judá, as duas tribos. Ele entrincheirou os muros de Jerusalém, ocuparam o espaço, tacaram fogo, botaram um monte de lenha ao redor dos muros de Jerusalém e tacaram fogo no muro. A temperatura foi mas tanto, que eles derrubaram os muros de Jerusalém. Foram ao redor do templo e fizeram as mesmas coisas. O templo de 2 Crônicas, capítulo 7. Foram até o templo, fizeram em volta do templo as mesmas coisas que fizeram em volta do muro. Ao atear fogo, a estrutura do templo foi ruindo. E caiu o templo, foi destruído o templo de Salomão. Mas Deus não falou que estaria naquele lugar? Sim, mas as pessoas que não deram razão, valor a Deus, abriram mão da presença do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ao templo ser cercado, Jerusalém já estava cercada, o fogo destruiu. Por isso que você vê Neemias, Esdras restaurando os muros. Eles tacaram fogo. Quando você vê os umbrais, quando Neemias recebe o aviso de Anani, ele diz assim: olha, como é que estão os restantes? É disso que está falando aqui, ó. Os pobres e miseráveis que ficaram lá, eles estão vivendo em penúria, etc. e tal. O que o texto quer dizer? Que Neemias, ele se condói, ele se aquebranta, porque ele sabe do que foi um dia a glória. E neste contexto, quando os babilônicos invadem o templo, o fogo, o incêndio, nós vemos aqui no Brasil a biblioteca, laboratórios, quando é que pega o incêndio? O templo fez isso aqui, ó, entrou em ruína. E sabe o que os babilônicos fizeram? Ruínas do templo, entraram, saquearam os ouros, a prata, saquearam tudo do templo. Irmão, quando eu leio essa história, quando eu estive em Israel, me deu uma tristeza quando eu entrei em Jerusalém antiga, quando eu vi as ruínas, o muro de lamentações, que é o que sobrou, o muro de lamentações. Quando eu andei nas ruas de Jerusalém antiga, e eu vi várias nações, de tantas invasões que sofreu Israel, cada nação, por isso esse conflito em cada rua da Jerusalém antiga, principalmente nas principais, aqui é de uma nação que manda, e você entra em algumas ruas, são homens e mulheres do exército de uma nação com metralhadoras, pistolas, altamente armados. Já no outro, a outra rua, pertence àquela rua a outra nação, e aquilo entristeceu o meu coração quando eu estive lá. Eu disse assim para Fernanda: Fernanda, isso tudo aqui era nosso. Tudo isso aqui era território de Israel, tudo de Deus. Olha o que a desobediência traz. Irmãos, a Fernanda foi entrar, nós fomos entrar para ver de longe a parte que tem lá a mesquita deles, os muçulmanos. Quando nós entramos assim, os guardas chegaram assim, falaram assim, ela não sei o que, da linguagem deles, ela teve que se adequar num outro traje, etc e tal. E a gente falou assim, puxa vida, isso aqui é de Deus. Não, aqui quem manda é nós. Aí você vai numa outra rua de Jerusalém, você pega um outro tipo de nação. Você vai passar numa rua, o pessoal lá, aplicando a legislação deles, você fala, mas não é uma nação? Pois é, um dia foi a glória, mas quando se quebra a aliança, quando se quebra o pacto, quando se quebra e abandona, eu abri mão da proteção, eu abri mão de Deus. E tem coisas na vida, que nós vamos abrindo protocolos, abrindo espaços, e depois não tem como retomar. Essa questão agora da destruição do templo, veja que situação que ficou. Os homens destruíram Jerusalém e destruíram o templo. Meus irmãos, olhe para 2 Crônicas e vai falar, mas como que esse templo foi destruído? É simples, irmão. É simples. Uma expressão que cabe muito bem aqui é quando Ofni e Finéias, eles morrem, e a esposa deles, quando recebe a notícia, disse assim, acabou, fosse a glória de Deus.
é quando sai a presença de Deus e nós sofremos as consequências. Dialética, num sentido muito genérico, significa oposição, conflito originado pela contradição entre princípios teóricos. Isso é o conceito genérico de dialética. O que significa isso quando eu falo assim, a dialética da construção e da destruição? Significa que há momentos na vida da gente, podem existir momentos na vida da gente, em que Deus vai permitir ou destruir algumas coisas para construir coisas novas. Existem momentos na nossa vida e nós não temos muita ciência do trabalhar de Deus, assim, porque a gente acha que eu passei num concurso público, jamais eu vou perder. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Não, esta casa é minha. Esta casa eu construí. Não, isto aqui é meu império. Isto aqui é meu. Isto aqui é assim. É seu, não. Somos mordomos. Amém? Somos mordomos. Se não dançarmos conforme o compasso da música, como diz o caipira, nós vamos perder. Vamos ficar fora. E o texto, quando eu leio Jeremias, me traz no coração que o templo fora destruído. O povo que saiu do Egito, olha que coisa linda, saiu do Egito com muito ouro, muita prata. O Senhor conduziu eles pelo deserto e pelo Mar Vermelho. Agora esse mesmo povo, anos depois, estão assim, ó, andando. Vem cá, Dudu, vem na minha frente. Rápido, rápido. O povo está andando assim, ó, vai andando, vamos para trás. Olha como é que ele sai de Jerusalém. Ele sai desse jeito. Obrigado, Dudu, volta aqui, ó. Os oficiais babilônicos conduzindo. Um povo que um dia, obrigado, filho. Um povo que um dia viu a glória de Deus. Deus deu identidade, Deus deu terra, Deus deu casa, Deus deu vinheta, Deus deu tudo. Deus deu família, Deus deu templo, mas chegou um tempo em que este povo virou as costas. Agora, o templo foi destruído e o povo estava indo para a Babilônia. Não havia mais templo. Babilônia não deixa os judeus construírem grandes monumentos para o Deus de Israel, porque eles abriram mão. Eles estão à beira dos lagos da Babilônia e chegam os babilônicos, muito humoristas, pessoas de humor negro, dizem assim para eles: ô Israel, cante as canções que vocês cantavam lá para nós, tirando onda. Vocês não cantavam canções para o seu Deus? Cante para nós. E diz o texto que as harpas estavam penduradas nos salgueiros. E os hebreus disseram assim: como é que a gente vai cantar se a nossa cidade está destruída, se o nosso povo está oprimido? E eles ficaram zombando: mas canta, cadê o seu Deus? O livro de Salmos diz assim: quando estávamos cativos em Babilônia. Pois é, irmãos, Deus permitiu a destruição de Jerusalém e do templo. E aí a cabeça da gente fica assim: como é que isso funciona? É aquela coisa assim, ó, é a dialética das teorias. Não, mas se Deus está comigo, então Deus não vai permitir. Mas você está com Deus? Ou eu professo aqui, ó, de boca aqui, ó, eu professo Deus. O livro de Romanos diz: se com a boca confessares, em teu coração creres. Eu professo com os lábios, mas não professo com o meu coração. Pastor, eu creio, mas vive? Estamos praticando, estamos pagando preço, estamos andando junto? A dialética da construção e da destruição são as teorias e princípios que a gente fica assim: como que pode Deus um dia ter estabelecido a construção do templo, a glória se manifestou ali, e agora não tem mais? Por que Deus deixou isso acontecer? Não é porque Deus deixou isso acontecer, é porque eu deixei isso acontecer. Os babilônicos agora estão levando o povo que tinha casa. As plantações de videira que tinha em Israel, lindas, fantásticas. Os pés de romãs, as tamangueiras. Tudo isso foi destruído. Imagine alguém cercar a cidade, tacar fogo.
os milhares de soldados caldeus, destruíram e depois destrói o templo. Eu olho para o texto de 2 Crônica e falo, mas e Deus não vai fazer nada? Deus fez. Deus avisou, Mônica. Deus falou. Mas o povo fez o quê? O povo fez de conta que está tudo bem. Agora não havia mais templo. Quando o templo é destruído, acaba-se a glória. Acaba-se o momento daquele apogeu de Israel. Mas é nesse momento que a misericórdia de Deus também entra na nossa vida. Porque o povo ia para o templo, mas ia de corpo. Chegava lá, tinha um sacerdote, os levitas que cuidavam da liturgia, cuidavam de tudo. Então o povo praticava os atos através dos sacerdotes. Mas e agora? Agora não tem mais templo. Só que agora o chicote está instalando na Babilônia. Você não faz o que você quer na Babilônia, rapaz. Você aqui, você é escravo. Você era patrão lá. Você mandava lá. Agora nós dominamos você. Dominamos o seu povo. O seu Deus te abandonou. Qual é a saída? Antes vocês podiam ir ao templo lá em Israel. Antes vocês podiam ir adorar, mas vocês não iam. Antes vocês podiam sacrificar. Vocês chegaram no nível de apresentar sacrifício coxo, manco. Vocês chegaram num nível que quando chegava dentro do momento das festas, vocês furtavam a festa. Vocês pouco iam, pouco valorizavam. Vocês foram cuidando da vida de vocês. E a glória foi ficando. Mas tinha lá vamos chamar aqui de um pastor, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, que cuidavam. Mas vocês nem assim iam. As últimas festas de Páscoa, celebrações, que são então celebradas, acabam no tempo de Salomão. Depois que Salomão morre, a divisão tribos do norte e tribos do sul, não se celebra mais as festas santas estabelecidas pelo Senhor. Irmão, escute bem, o tempo foi passando, e Deus levantando profetas, Deus mandando aviso, e o povo foi fazendo o quê? Vai deixando, vai esperando. Ninguém tem mais tempo para a Páscoa, ninguém mais faz as festas dos tabernáculos, ninguém mais celebra, e o templo está lá. Só que agora Deus disse assim, vocês plantaram, vocês colham. Essa é a minha versão. E sabe o que acontece agora? Agora, não, além de não ter mais templo, os sacerdotes que foram levados também para a Babilônia não podem ministrar. Sabe o que acontece? Deus permitiu a destruição do templo, da cidade. E como é que tem culto agora se não tem igreja? Antes tinha igreja e o povo não ia. Antes tinha templo e o povo não participava. Ia uma meia dúzia, alguns faziam de qualquer jeito. Agora não tem mais templo. Mas e agora como é que a gente faz? Bom, Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Lá está. Sabe o que acontece? Deus destrói, permite isso, desconstrói. Me permita dizer isso aí. E sabe o que os judeus começam a fazer agora? Eles começam a praticar o culto na sinagoga. Que até então ninguém conhece essa história, essa expressão. Agora eles começam a ter que fazer culto em casa, porque eles não têm tempo, e os babilônicos não deixam eles fazer. Os babilônicos não deixam eles construir nenhum monumento, para que eles possam adorar o seu Deus. E sabe o que acontece agora? Agora eles são obrigados a pegar a Torá, e começar eles a meditar, e começarem a trazer aquilo que Deus falou para eles fazerem lá atrás. E inculcarás isso nos teus filhos, quando estiveres no caminho, assentado à mesa, tal. Agora não tem mais templo. Agora vocês estão fora de Israel, de Jerusalém. Agora os sacerdotes não podem mais começar o culto. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em capítulo tal. Agora não tem mais. Agora vocês estão aí, ó, tão do jeito que estão, e dá glória, porque poderiam morrer. Alguns morreram, mulheres foram violentadas, crianças foram assassinadas, casas foram invadidas, o templo foi queimado. Agora, lá na Babilônia, saudades, eles dizem lá, que saudade de Jerusalém. Pois é, quando Deus falou, não ouviu, endureceu. Agora eles estão lá. Sabe o que eles começam a fazer agora? É Deus trabalhando na história. Quando a gente pensa que a gente é malandro,
Quando a gente pensa que a gente é inteligente, quando a gente pensa que nós vamos fazer as coisas, Deus faz assim: sabe nada, rapaz. Vou perder guerra para homem nenhum, não. Agora as pessoas estão esparramadas na Babilônia. Sabe o que vou chamar aqui de crentes? Sabe o que os crentes começam a fazer? Começam a fazer culto em casa. Agora eles começam a valorizar a palavra. Por quantos anos eles ficaram cativos na Babilônia? 70 anos. Morreu uma geração, nasceu outra, e um remanescente daquela geração que foi adolescente, criança, é que alguns vão voltar. Sabe o que eles começam a fazer agora? Agora eles começam a estabelecer culto. Mas antes podia fazer e não faziam. Agora perdeu. O que eles estão fazendo na Babilônia agora, eles fazem o que dá para fazer. Sabe como é que era aquela pomposidade do templo? Não existe mais. Sabe como é que os cultos são feitos agora na Babilônia? Pega um cantinho lá na sala, vai num cantinho cômodo da casa e começa a orar, começa a cantar. Mas, gente, vocês tinham isso na mão, podiam ter feito lá no templo, mas vocês não tinham mais tempo. Vocês estavam muito ocupados com a vida de vocês. Vocês estavam se vestindo, se comportando, andando. Eu olhava para vocês, parecia um amonita, parecia um hitita. Até os corpos vocês estavam fazendo como estavam fazendo eles. Por que ter o templo? Desde quando eu sou Deus para vocês? Aí quando a água começa a subir, não é? Na vida, quando o desespero começa a chegar e a água começa a bater aqui, ó, aí a gente começa assim, ó: tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia. De vez em quando a água vem por aqui, a gente pega a hora e diz: Senhor, Senhor. Mas quando estava tudo bem, não tinha tempo, não é verdade? Tudo era mais importante. Os profetas falaram, os profetas avisaram. Vocês mataram profetas, jogaram Jeremias no calabouço, vocês mataram alguns, cerraram Isaías no meio, não é? Chegou. Agora sabe o que acontece? Deus destrói para construir uma nova história. Dá para abrir a Torá e ler, e eles agora se veem na seguinte situação: eles estão numa terra de pagãos, e se não buscarem a Deus, vai ficar pior. E é nesse momento que a gente olha para a história e vê Deus, que atua, como faz às vezes nas nossas vidas, quando Deus destrói algumas coisas, ou permite que algumas coisas sejam destruídas, para que Ele construa uma nova história, para que Ele construa um novo ministério, para que Ele construa novamente uma identidade. Nós olhamos e vemos que agora eles estão nesta condição. Eles estão vivendo um momento em que é um processo novo na vida deles. Até então, tem um pastor, um sacerdote que vai lá e ministra. Sabe o que acontece agora? Agora nos lares os chefes de família começam a ter que ministrar. Agora as mulheres começam a ter tempo para Deus. Sabe o que eles começam a fazer? O exemplar do Torá, nos moldes daquela época, começa a ser lido dentro de casa e praticado. Os filhos começam a ouvir os pais sentados dentro de casa. E oração, não é um dia nem 7 dias não, 70 anos, conforme Deus disse. Esse povo está vivendo um processo inteiramente novo. Eles se tornam agora diferentes daquele Israel. Antes eles não davam valor, mas agora eles têm que ler. Começa a surgir agora, lá na Babilônia, um desejo de ler. E começa a acontecer agora uma prática litúrgica diferente. Antes tinha um sacerdote que cuidava. Agora eles precisam fazer. Antes, lá em Israel, era salmos. A época que mais afluiu o salmo, mais fértil, foi no templo de Davi e no templo de Salomão. Os salmos eram lidos, cantados no templo. Agora não tem mais templo, agora também não tem mais levita, agora eles não podem compor mais. Sabe o que eles têm que fazer agora? Agora eles precisam começar a orar, eles precisam começar a ler, eles precisam um novo tempo. Deus permitiu aquilo para que trouxesse uma nova história. Sem o templo, agora, não há tantos cultos. Olha que coisa totalmente invertida. Antes o templo estava lá, tinha sacrifício desde as 6 da manhã.
se acendia o candelabro, o local santo dos santos mantido. Agora não tem mais templo, não tem mais culto, mas Deus continua Deus. E eles agora não têm templo, e agora não tem mais as liturgias, agora não tem mais os corais, agora não tem mais os instrumentos musicais. Olha, nos cultos, dos instrumentos que Davi introduziu no culto, tinha o violino, que no hebraico se chamava quinor, tinha a harpa, tinha o shofar, tinha o órgão, tinha também o trompete, tinha também um pequeno tambor, e tinha também um chocalho, e tinha também os sinos. Então, quando os levitas, os instrumentistas, eles estavam no templo, era um barulho santo, era uma coisa gostosa. Esse era o culto lá no templo. Mas muitas das vezes os hebreus, o povo, não tinha mais prazer em estar no templo. Era culto, qualquer dia, qualquer hora, tinha os momentos lá na casa do Senhor. Só que agora eles foram para a Babilônia. Agora não tem mais tanta festa. Deus desconstrói para nos construir. Deus às vezes mexe nas estruturas da nossa vida, para a gente aprender enquanto estamos vivos. Não se iludam, enquanto eu posso respirar, enquanto eu posso interagir, ainda há possibilidade de arrependimento de uma vida nova. Agora diminui os salmos e começa um novo tempo na história de Israel. Que tempo é esse? É o tempo de uma teologia, o tempo que as pessoas começam a estudar as Escrituras, mas antes não valorizavam. A gente olha para agora, para esse tempo, e vê que agora a ênfase não é mais nos corais, a ênfase não é mais nos chocalhos, na harpa, no tambor e no violino. Você consegue imaginar como era bonito o culto no templo? Que coisa linda! Os salmistas, quantos salmos foram escritos? Quantas vezes vinham eles subindo para Jerusalém? E quando o salmista escreve, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É aquele processo que vinha meio que em romaria, andando o povo para ir celebrar os cultos, e andando e olhando para Jerusalém, que é um pouco mais elevada, e eles olhavam para lá, e aquela festa gostosa. Mas isso foi deixado de lado, e por ter sido deixado de lado, Deus permitiu a destruição. Essa dialética, essa questão da gente entender, por que às vezes nós perdemos aquilo que Deus nos dá? Por culpa nossa. Por que às vezes perde a família? Porque quando tinha que estar com a família na igreja domingo de manhã, estava fazendo outra coisa. Porque quando tinha que estar com a família na casa do Senhor, estava vivendo um tempo. Por que se perde o casamento? Porque deixou a esposa e foi valorizar bar. Por que perdeu o marido? Porque tinha tempo para ficar de fofoca, papo furado, e não cuidou da casa. Por que às vezes Deus passa a régua e leva aos pais? Porque Deus quer tratar às vezes com os filhos. Por que às vezes acontecem algumas coisas dentro da igreja, a gente não entende? É Deus tratando. É Deus tratando. Eu estava dando tudo de mão beijada, de graça. Dei a salvação de graça. Usava os meus ministros, usava o meu servo para vos entregar. E sabe o que vocês faziam? Tocava a vida no ritmo de vocês. Deus tem hora que vai fazer a empresa afundar. Deus vai fazer a gente talvez perder o carro, perder o emprego virou ídolo, vai perder o emprego. Eu me lembro que quando eu estava gerenciando uma empresa e cuidando de outra ainda na vida secular, um dia, numa campanha dos 12 dias de clamor, estava aqui o púlpito, aqui as cadeiras ainda eram aqui. Eu estava sentado aqui quando um homem de Deus levantou e disse assim: filho, o Senhor manda te dizer que Ele vai afundar o navio. Eu entendi, mas eu não queria, porque eu tinha uma dependência financeira. Deus disse assim: vou afundar o navio, para você entender que eu vou te sustentar no meio do mar. Eu já comecei a me ligar, falei: Deus vai mexer na minha vida. No mesma campanha dos 12 dias, vem um outro pregador e fala assim: ó, o Senhor manda dizer que Ele vai balançar, vai quebrar as botijas, vai deixar um pouco de azeite, mas não vai faltar azeite na sua vida. Eu falei: Deus vai mexer na minha vida. E Deus disse assim: não vou deixar você passar fome, não vou deixar faltar nada para você. Deus às vezes desconstrói, permite a desconstrução, para Ele construir um Kleber novo.
para construir uma família nova. Às vezes, irmão, a gente está muito crentez. Muito crentez. Oh, eu sou batizado, falo em línguas e não sei o quê. Mas, rapaz, você não é, basta olhar. Tudo briga, tudo resmunga, tudo faz, tudo é problema, não tem. A gente está muito crentez. Então, sabe como é que faz? Eu conheço o coração, filho. Deus conhece o coração. Eu posso fazer um personagem agora aqui no púlpito para vocês. Eu posso estar sendo um baita de um personagem. Aí, de repente, Deus faz assim, ó. Deixa eu mexer nessa base da sua vida aqui, ó. Deus começa a mexer. Senhor, só estou começando. Deus, onde o Senhor está? Continuo. Deus vai tirar coisas. Deus pode tirar coisas. Deus pode tirar valores da nossa vida, que nós colocamos como valores, porque já que Deus não é valorizado, então, deixa eu tirar esse copo da sua vida aqui. Mas, Senhor, deixa eu tirar. Você vai ver que você vai orar e eu vou te dar água, mas aqui do jeito que está ruim. Eu te dei, você passa a valorizar as coisas. Agora, lá na Babilônia, eles começam a ensinar a palavra dentro de casa. A sinagoga se torna o centro da vida. Olha que coisa interessante. Onde é que você acha presbítero no Velho Testamento? Onde é que você acha presbítero no Velho Testamento? Tem. Sabe o que começa a acontecer agora? Agora, cada casa, nas sinagogas, pessoas que antes não queriam nada com Deus, agora começam a buscar a Deus. E sabe o que começa a acontecer nas sinagogas? Agora começam alguns homens a se destacar. Eles começam a se tornar líderes nas sinagogas. Mas antes tinha o templo. Agora, Deus, que até então a elevação do sacerdócio era uma coisa que vinha de Deus, através da linhagem, e o povo desprezou. Agora começa a acontecer o quê? Agora dentro dos lares, lá na Babilônia, começa a ter, escondido, né? O povo começa a buscar o Senhor. De repente, começa um homem aqui, se destacar aqui, orar, ensinar. Aí um irmão começa a vir da casa um do outro, começa ali, é mais uma sinagoga aqui, a outra aqui, a outra aqui. Chegamos ao Novo Testamento, onde começa a ter algumas adaptações. A gente encontra Paulo pregando o Evangelho, e os judeus ainda que rejeitam Jesus, que já veio, nasceu, morreu, ressuscitou, ainda estão naquela prática do templo lá de Herodes, que de 70 anos depois de Jesus vai ser destruído. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois o templo de Herodes foi destruído. E sabe o que acontece agora? Agora os convertidos começam a pipocar igrejas, sinagogas. E as pessoas começam a entender. Agora uma realidade em Israel. Agora cada local é um local de adoração. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes 3, por favor, verso 1. Eu vou ganhar tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo da gente ter coisas. Tem tempo que Deus vai tirar coisas. Tem tempo que nós vamos ganhar coisas. Mas o texto escrito por Salomão diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A hora que Deus entender que o céu está ficando embaixo, as coisas começam a mudar. Como assim, pastor? A hora em que eu começo a inverter os valores, ao invés de eu colocar o céu acima, eu começo a colocar o céu abaixo de mim, começa a ter mudança. Há um propósito. Eclesiastes, ainda do 3 ao 5, Salomão na velhice diz assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. Ou seja, nós só aproveitamos na vida aquilo que vivemos de forma plena. E aquilo que nós deixamos passar é tempo perdido. O texto diz que Salomão, na sua velhice, escreve dizendo que ele viu que debaixo do sol há um tempo,
e que algumas coisas da nossa vida não passam de bobagens. Ele mesmo diz aqui, olha, que ele viu homens que se afadigaram para ter, e ele disse assim, ó, eu vi uma geração que vai, outra geração que vem, eu vi pessoas que nascem, pessoas que morrem, e eu vi pessoas que morrem que não levaram nada dessa vida como ninguém leva. Nós já precisamos, irmãos, entender uma coisa, é que nós precisamos nos adaptar ao tempo. Nós administramos muito mal o tempo que Deus nos dá na face da terra. Nós podemos correr um risco como Israel correu. Nós precisamos ver um tempo como um aliado, para podermos viver da melhor forma possível. Quantas pessoas deixam o tempo passar, corre atrás de dinheiro, não vê os filhos crescer, não vê as filhas ficarem moços, os filhos ficarem mocinhos, não tem tempo para Deus, gasta a sua saúde, ganha dinheiro, e quando fica velho tem que gastar dinheiro com remédio. Durante o tempo que tinha saúde, não tinha tempo para servir a Deus. Agora que está doente, quer que a igreja sirva a Ele. Agora não tem tempo. Nós estamos sempre pedindo a Deus que nos oriente, mas Deus está orientando, e às vezes a gente faz como Israel fez. Lá no capítulo 1, ainda do verso 7 ao 11, Salomão escreve assim: todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido é o que há de ser, e o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê isto é novo? Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois dela. Eu sei que este tema está gravando agora. Eu não vou citar nomes. Mas lembre-se de alguns artistas famosos. Traz à sua memória agora algum artista famoso que já morreu. Traga algum nome dele na sua memória. Você vê alguém falar de alguém deles mais? Bom, eu vi um grande intérprete, não é? Frank Sinatra morreu, ninguém nem fala muito dele. Raul Cortez, Gianfrancesco Guarnieri. E quantos homens que construíram a dramaturgia brasileira. Mas eles passaram. Eles não existem mais. O que Salomão está dizendo é o seguinte: uma geração vai, a outra vem, e todo o esforço desnecessário que se faz é em busca do eu, em busca de algumas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já leu a biografia de Juscelino Kubitschek? Levante sua mão. Esse é o povo brasileiro. Levanta de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Você sabe quem foi Juscelino Kubitschek ou não? Sabe quem foi, povo brasileiro? Hein? Você é brasileiro mesmo ou não? Você sabe quem foi Juscelino Kubitschek? Mas pergunta da loira do Tchan, vê se não sabe. Pois é, irmão. Os homens constroem, fazem os seus momentos, seus impérios, mas passam. A fama vai embora. O sucesso vai embora. O que Salomão está dizendo é que aquilo que as pessoas viviam não era proveitoso. Salomão diz que ocupou muito do seu tempo à procura de sabedoria, e nada foi proveitoso. Ele diz que aquilo que ele viu é que outros fizeram antes dele. Hoje a gente está repetindo uma história bíblica aqui, de um fato que já aconteceu. Aconteceu no Éden. Olha, não toque no fruto proibido. Tocou. Lá veio a consequência. Israel, atente para as coisas. O que Deus trouxe ao meu coração nesses dias é essa questão de Deus desconstruir para construir. O templo então está sendo problema. Então o templo vocês não valorizam. O que a pandemia fez? Revelou caráter. Revelou caráter. Aqui tem irmãs que lembram muito bem disso, que nos tempos não tão longínquos, nós vínhamos para o culto cansados, suados, sem tomar banho, sem comer nada, e chegávamos aqui, aleluia, glória a Deus, felizes. Hoje nem tanto, pastor, nem tanto. Pois é, santo varão, Deus às vezes vai tocar. Lá no versículo 13 a 18 de Eclesiastes 17, ele diz assim: já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois delas.
Tudo foi apenas cansaço. E apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. O que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode enumerar. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta conhecimento, aumenta tristeza. Quando Deus traz para nós e diz assim: vou fazer com você a dialética da desconstrução e a construção, ou eu vou tratar com você a dialética da construção e da destruição. Quando Deus resolve destruir para construir. Olha, enquanto está lá em Israel, só tem o templo e o povo não vai. Aí vem a perseguição, é levado para a Babilônia, agora tem templo. Chegamos no Novo Testamento, o povo ainda está voltado para algumas coisas. Os próprios discípulos, o Senhor disse para eles assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que eles fazem? Vamos ficar aqui em Jerusalém, não, o evangelho é só para judeu. Ah, é? Então tá. Tome um couro, mandou a perseguição. É um discípulo para cá, outro para lá, outro para cá. Começa as pessoas, os gentios, começam a ser evangelizados e começam a se converter. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, alguns olhavam para ele meio torto. Barnabé leva Paulo até Pedro, diz: olha, ele se converteu, mudou. Ninguém quer ir, o que Deus faz? Deus leva Paulo. Paulo começa a fazer. Paulo ganhou mais do que os outros. Às vezes na nossa vida, irmãos, nós precisamos estar atentos para nós não darmos ênfase para desconstruir aquilo que Deus nos deu, para nós não perdermos. Ora a vida inteira para Deus dar um marido, para Deus dar uma esposa, ora por conversão, aí o marido se converte, você é a primeira que não vem para a igreja abençoada. Você é a primeira abençoada. Arrumou um filho de Deus, que só pode ser filho de Deus para abraçar esse mamão, você não vem mais para a igreja. Você orou a vida inteira para Deus te dar um emprego. Deus te dá um emprego, te coloca naquele lugar, te exalta na terra, não tem mais tempo. Ô irmãos, olha quantas cadeiras confortáveis aqui. A igreja ontem foi Santa Sé, estava lotada. Eu falo: Senhor, me ajuda no domingo para não ficar nervoso. Uma cadeira confortável, monitores, um sonzinho, esse microfone já está detonado. Hoje eles fizeram um encantamento santo aí, está funcionando. Entendeu? É tenso o negócio aqui, não é só nordestino que sofre não, a gente também. Mas a gente tem esse tempo. Vamos terminar o culto agora, são 7:50. Você vai voltar para a sua casa, vai assistir talvez a sua sériezinha no net. Não vou fazer propaganda, se eu quer falar, não vou não. Você vai escutar a Essencial FM. Você vai acessar o soundcloud.com e você vai ouvir as mensagens. Ou não, você vai lá no PR Kleber Flauzino e vai assistir as mensagens. Ou vai no YouTube, Essencial FM, ouvir as mensagens. Ou então você vai assistir um bom filme, sim, pode, tranquilo, descansa. Vai comer aquela pizza abençoada, aquela carne gostosa. Ou vai fazer alguma coisa boa. Mas eu quero chegar à seguinte conclusão com você. Olha que tranquilidade para ter aqui. Aí, às vezes, irmão, Deus vai nos levar, sabe para onde? Para a África. Para o Paquistão. Quer ver só? Levante as mãos aqui, quantos querem ser missionários no Paquistão? Nossa, fantástico. Está ruim aqui? Imagine quem está no Paquistão. Mas tem missionário lá. Às vezes Deus vai fazer assim, tira do lugar. Não, mas tira. Vou construir um povo novo. Vou construir uma família nova. Eu vou mudar a sua essência. Você vai voltar da onde não deveria sair. E eu fecho aqui, Aguinaldo, como diz a palavra. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor.